Enquanto as crianças saem, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E nós estamos na quarta mensagem nesse mês da nossa pequena série de mensagens que nós intitulamos biblicamente, ou seja, uma maneira de nós julgarmos as nossas emoções e de vermos como nós devemos lidar com as nossas emoções segundo a palavra de Deus. E nesses últimos domingos nós já falamos sobre a alegria, também falamos sobre a raiva, a ira. No domingo passado nós tivemos o privilégio de ouvir a mensagem ministrada pelo nosso seminarista, o Samuel. Ele falou sobre a ansiedade, a preocupação, e hoje nós vamos falar sobre o medo. E a verdade é que todos nós lidamos com medo, não é verdade? Desde o medo de uma barata até o medo de uma situação mais séria em nossa vida. O fato é que o medo é algo comum. Existem várias situações em que nós somos tentados a sentir medo. Nós temos medo de mudanças, pessoas que não suportam qualquer tipo de mudança. Existem outras pessoas que têm medo de morrer. Mesmo pessoas cristãs, muitas vezes têm medo da morte. Outras pessoas têm medo de serem assaltadas, de sofrerem algum tipo de violência física. Outras pessoas têm medo de ter uma redução no seu rendimento. Outras pessoas têm medo de perderem seus empregos, de ficarem com uma doença grave, de perder um cônjuge ou um namorado. Outros têm medo da solidão. Outras pessoas ainda têm medo de verem os seus filhos sofrendo. Outros têm medo da síndrome do ninho vazio, quando os filhos ficam adultos e saem de casa. Existem pessoas que têm medo de fracassar. Existem outras pessoas que têm medo de serem decepcionadas por outros. E tem pessoas também que têm medo de decepcionar os outros. Medo que os outros a decepcionem e medo também de decepcionarem os outros. Existem pessoas que têm medo de terem os seus segredos revelados, ou de verem os seus pecados sendo descobertos. Existem pessoas que têm medo de serem envergonhadas, de passarem vergonha em público, e há pessoas que temem o futuro. Todos nós lidamos com medo. O medo, infelizmente, é algo comum. E qual é o seu medo? O seu maior medo nessa noite? Qual é o seu maior medo nessa noite? O que de pior poderia acontecer na sua vida hoje? Infelizmente, o medo tem o poder de dirigir as nossas vidas. O medo tem o poder de nos escravizar. O medo também pode se tornar um Deus na nossa vida. Existem pessoas que agem, planejam suas vidas, vivem as suas vidas pautadas pelo medo. E você? Qual é o seu maior medo nessa noite? Abra a sua Bíblia agora em Marcos,
capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E na palavra de Deus nós vemos o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem a pergunta que Jesus faz aos discípulos depois dessa experiência. Jesus vira para os seus discípulos e, depois de acalmar a tempestade, ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Jesus está tratando ali com os discípulos que estavam no barco, em meio ao mar da Galileia, a questão do medo. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Os discípulos, depois de um bom tempo já com o Senhor Jesus, e de verem Ele atuando, ensinando, realizando milagres, curando enfermos, realizando diante dos seus olhos maravilhas, são convidados pelo Mestre a ir a uma outra região, para que Jesus pudesse pregar o Evangelho agora em outra região, em outros povoados, em outras cidades. E ele pede então que os discípulos atravessem o mar da Galileia no barco. E a palavra de Deus nos diz que em meio a essa travessia chega uma forte tempestade, um grande vendaval. E essa tempestade não era uma tempestade comum, não era uma tempestade da qual aqueles homens que moravam naquela região, e onde nós temos alguns que eram homens do mar, pescadores, estavam acostumados a enfrentar. Era uma grande tempestade, ao ponto daquele barco começar a se encher de água. Geralmente os marinheiros experientes, pescadores, não têm medo de tempestade, mas aqueles homens estavam apavorados. Eles estavam não somente considerando, mas eles estavam vendo de perto mais do que a possibilidade de que aquele barco iria afundar e que eles iriam morrer naquele momento. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos então que eles se perturbam com o fato de que Jesus está dormindo em meio à tempestade.
em meio ao mar revolto. E eles acordam Jesus e clamam a Jesus, dizendo o seguinte: olha, mestre, o senhor não está nem aí, nós vamos morrer, e o senhor não vai fazer nada, e o senhor vai continuar aí dormindo. Então é justamente nesse momento que Jesus se levanta, ele repreende o vento e ele diz ao mar: aquiete-se, acalme-se. E como nós já conhecemos tão bem essa história, o vento se acalmou e fez completa bonança. Mas a pergunta que Jesus faz aos discípulos é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos todas as vezes que nós nos sentirmos ameaçados, em perigo. Todas as vezes que nós sentirmos medo, nós devemos recorrer à palavra de Jesus e nos questionar, assim como Jesus questionou os discípulos, dizendo: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? E por que Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? E essa pergunta e esse texto aqui nos traz pelo menos 4 grandes lições que nos ajudam a lidar com o medo. Independente do medo que você esteja sentindo nessa noite, talvez de não ter dinheiro para pagar a conta que vence amanhã, talvez porque um filho tem se perdido em meio à dependência química, talvez porque você está vendo alguém na sua família sofrendo com uma doença grave, talvez você tenha uma doença grave, talvez você não tenha perspectivas em relação a uma melhora do seu negócio, você tem medo de perder renda, de ter uma diminuição no padrão de vida, talvez você esteja com medo de ficar sozinho, de ser abandonado pelo marido, pela esposa. Independente do medo que você esteja enfrentando nessa noite, a palavra de Deus deve confrontar o nosso medo com a realidade de Jesus Cristo em nossas vidas. E talvez, se você ainda não conhece a Cristo, se você não sabe quem é Jesus Cristo e o que Ele pode e quer realizar em sua vida, talvez essa noite seja a noite de você conhecer a Jesus e confiar nesse Jesus poderoso e amoroso. Por que temer? Por que os discípulos tinham medo? Por que nós temos medo? E eu quero tirar 4 lições em formas de 4 perguntas. Por que nós devemos temer se Jesus, o Filho de Deus, tem de fato um plano maravilhoso para as nossas vidas? Por que ter medo diante dos momentos ruins e difíceis, se nós sabemos de fato que Jesus tem um plano, um propósito para as nossas vidas? Os discípulos não deveriam temer, porque Jesus disse: vamos à outra margem. Ele não diria essas coisas se ele não tivesse certeza que eles iriam atravessar o mar, que eles iriam passar pela tempestade, que eles chegariam sãos e salvos na outra margem da praia. Os discípulos não deveriam temer tanto, porque Jesus já tinha dito qual era o destino final daquela viagem de barco. E por que nós temos tanto medo quando nós enfrentamos situações difíceis?
Quando muitas vezes nós nos encontramos em situações onde tudo foge do nosso controle e que parece que tudo simplesmente irá acabar da noite para o dia. Por que temer se Jesus tem um plano maravilhoso para a minha vida e tem um plano maravilhoso para a sua vida? Essa é a primeira lição. O medo, ele se concentra no perigo, na ameaça. O medo ignora o propósito de Deus. Mas Jesus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos uma segunda lição nesse texto, e essa segunda lição vem com uma segunda pergunta: por que temer se Jesus sempre está presente em nossa vida para nos ajudar? Por que temer se a realidade de Jesus, a sua presença é constante em bons e maus momentos, quando estamos usufruindo dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, mas também quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte. Por que temer se Jesus sempre está presente em nossas vidas? Os discípulos já deveriam ter aprendido aquela lição. Eles estavam na presença do Senhor Jesus. E se Jesus estava tranquilo, dormindo, quem sabe roncando, eu que estou falando, tá? Não sei se Jesus roncava, mas que ele estava dormindo pesado, estava. Porque o barco estava sacudindo, o pessoal estava gritando, a água estava enchendo o barco, e Jesus está lá, dormindo no travesseiro. Por que temer a tempestade se Jesus está no barco? O medo, ele olha para o tamanho da nossa capacidade e fecha os seus olhos para a grandeza e majestade de Cristo. Eles estavam remando, eles estavam lutando, eles estavam cansados, porque eles esqueceram que aquele que estava dormindo na popa do barco era Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Criador, aquele que é chefe e soberano sobre todas as coisas. Por que temer? Temos uma terceira lição desse texto, dessa narrativa. E essa terceira lição também vem com uma terceira pergunta: por que temer? Se Jesus tem toda a autoridade e poder sobre todas as coisas. Jesus já tinha curado muitas pessoas, Jesus já tinha realizado muitos milagres, Jesus já tinha demonstrado quem de fato Ele era. Será que a tempestade era maior, mais poderosa do que o Filho de Deus? Não. Por isso Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E o medo, ele tem esse poder. O medo, ele se alimenta da nossa timidez. Nós vemos o poder, as consequências de uma ameaça, de um perigo em nossa vida, e nós nos apequenamos diante dessas situações.
ficamos tímidos, encolhemos. Mas não deveria ser assim, porque de fato Jesus, Ele tem ou não todo o poder, Ele tem ou não autoridade sobre todas as coisas, Ele pode ou não todas as coisas, Ele tem algum limite ou Ele é ilimitado. E o medo faz isso, se concentra no poder da ameaça, nas consequências da ameaça, do perigo, e ignora a força e o poder de Jesus. Por isso eles acordam Jesus, para dizer o seguinte: Jesus, todo mundo vai morrer aqui, e você não está nem aí, vai ficar dormindo? Talvez os discípulos, e é quase certeza que ao chamarem a Jesus, não é porque eles tinham a expectativa de que Jesus fosse capaz de acalmar a tempestade, e nós podemos dizer isso porque no final do versículo 41 nós vemos eles surpresos. Eles falam o seguinte: quem que é esse aí? Quem é esse que tem poder sobre a natureza? Por que temer? Jesus não tem todo o poder, não tem toda a autoridade sobre todas as coisas. A quarta e última lição, e a quarta e última pergunta: por que temer? Jesus não me ama? Jesus não tem o melhor para a minha vida? Por que temer? Será que Jesus é indiferente? Será que Jesus não cuida da minha vida? Será que Jesus é indiferente com aquilo que acontece na minha família, no meu trabalho, com os meus filhos, com a minha saúde? E o medo, ele é fruto de desconhecermos realmente quem é Jesus. Quem teme, não confia em Deus. Quem teme, não descansa em Deus. Quem teme, não desfruta do amor de Deus. E mais, irmãos, o medo é um pecado. É duro, né? É um pecado, desagrada a Deus. Sabe por que o medo é um pecado? Porque o medo contraria a fé. Se eu tenho medo, e esse medo controla a minha vida, as minhas emoções, até mesmo o meu corpo, ao ponto de me fazer adoecer, paralisar, isso, sem dúvida nenhuma, demonstra que eu não estou confiando e descansando em Deus. E por isso o medo muitas vezes se torna um pecado. Onde há medo, não há fé. Mas onde há fé, não há medo. Como é que nós devemos lidar com o medo? E a vitória sobre o medo vem quando nós entregamos tudo e qualquer circunstância a Deus. Entregarmos tudo e qualquer circunstância não é simplesmente dizermos que confiamos em Deus e agimos como se não confiássemos. Não, é uma entrega, é um descansar em Deus, onde as minhas atitudes vão demonstrar realmente que eu estou confiando em Deus. Apesar do perigo, apesar da ameaça, apesar da circunstância adversa. Nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque Deus não está no futuro? Sim, Ele está. Deus não está conosco no vale? Sim, Ele está.
Deus não está na eternidade? Sim, Ele está na eternidade. Então por que temer? Deus nos ama, Ele cuida da nossa vida, Ele nos perdoa, Ele nos dá a sua provisão, Ele nos capacita com o seu poder para enfrentarmos os nossos maiores temores. Veja o que a Bíblia fala em João, 1 João capítulo 4, versículos 15 a 18. 1 João capítulo 4, versículos 15 a 18. E olha só o que João nos fala na sua primeira carta. 1 João capítulo 4, 15 a 18 diz assim: assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Qual é o seu maior medo? Max Lucado disse certa vez: alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Mas eu acredito que o contrário também é verdadeiro. Se você alimentar os seus medos, a sua fé morrerá de fome. O que você vai fazer? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos colocar diante do Senhor nessa noite os nossos medos, os nossos temores. O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que sonda os nossos corações, sabe quais são os nossos reais medos, medos aqueles que nós nem mesmo ousamos admitir para nós mesmos, mas o Senhor os conhece. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina a lidar de uma maneira correta com o medo. Obrigado porque a resposta para enfrentarmos os nossos medos é a fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé na certeza de que o Senhor tem um plano, um propósito para as nossas vidas. É a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até o final dos tempos. Obrigado, ó Deus, porque essa fé nos diz que Jesus desconhece o impossível. Nos diz que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, até mesmo sobre a morte. Obrigado porque a fé nos liberta do medo, porque sabemos que o Senhor nos ama.
e que o Senhor se entregou na cruz, morrendo em nosso lugar, para que um dia pudéssemos ser salvos e termos um relacionamento com Deus e podemos usufruir de uma eternidade ao seu lado. Que nessa noite todos nós possamos alimentar a nossa fé para que os nossos medos morram de fome. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.